Glória a Deus! Voltamos agora para a nossa segunda parte e vamos para a nossa leitura bíblica em classe, Efésios capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, e descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo em verdade, digo em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Então nós temos aqui o nosso texto base da nossa aula de hoje, e lembrando mais uma vez, irmãos, que nós vamos falar de eleição e predestinação num contexto assembleiano, tá? Lá no site da igreja, iadmsp.com.br, tá na descrição do vídeo, tá? Você tem aí o nosso Cremos das Assembleias de Deus. Talvez você nunca viu, então acessa lá o site iadmsp.com.br e você tem lá o Cremos, e você tem também esse artigo que eu escrevi, falei agora para vocês, né? Mas eu escrevi esse artigo, você encontra também lá no iadmsp.com.br, além de outras coisas também, você vai achar lá e vai ser bênção da parte de Deus. Mas voltando aqui, então nós vamos falar a respeito dessa questão numa perspectiva assembleiana. Vamos aqui para a nossa introdução. A eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvação, de salvar os pecadores. Nesta lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e a predestinação. Então nós vamos ver o conceito bíblico e pentecostal. Tem gente que às vezes pergunta assim, você é calvinista, você é arminiano, você é wesleyano, né, que são as doutrinas teológicas. Eu sempre respondo que eu sou bíblico pentecostal. Por quê? Porque nós vamos examinar a Bíblia, ela é a nossa base, e dentro de uma perspectiva pentecostal. Então, eu não estou fazendo aqui apologia à ignorância, tá? Mas às vezes nós nos prendemos muito em questão teológica e esquecemos de buscar o que Deus tem a nos oferecer. Deus quer confirmar nossa pregação através de sinais, prodígios, maravilhas, através dos dons, e às vezes nós nos prendemos muito na letra e esquecendo do espiritual. Não estou dizendo que buscar conhecimento te deixará frio. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que quando nós buscamos conhecimento e nós buscamos nos encher de Deus, nós chegamos no ponto que Deus ele quer que nós venhamos chegar. Mas vamos aqui então abordar dentro de conceitos bíblicos e pentecostal essa questão. Primeiro tópico: eleitos para uma vida santa e irrepreensível. A dádiva da eleição precede a nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar
para uma vida de santidade, os que ele elegeu de antemão. Então, só voltando aqui o ponto que a gente tinha falado no outro vídeo, para Deus não tem esse negócio de passado, presente e futuro. Para Deus é tudo presente, tá? O que aconteceu aí há 2000 anos atrás, que é a morte de Jesus, acontece no momento em que você aceita Jesus também. Para Deus é assim. Nós medimos tempo, temos relógio, temos uma perspectiva de tempo, mas quando nós falamos de Deus, essa perspectiva de tempo, ela não existe, tá? Então Deus, ele não tem esse negócio de passado, presente e futuro. Ele tem o aqui, o agora, o presente. Só para elucidar melhor aí para você. Mas vamos para o primeiro subtópico, a eleição divina. Eleição traz a ideia de escolha. Aos Efésios, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha: em quem fomos escolhidos, em Jesus, por isso, em quem fomos escolhidos, em Jesus, por isso ela é cristocêntrica. Então a escolha que foi feita lá na eleição foi em Jesus Cristo. E é importante nós falarmos aqui que Cristo, ele apenas não vê o futuro, mas ele é onisciente, ou seja, ele sabe de todas as coisas, tá? É importante você frisar isso daí também na sua mente. Em que tempo se deu essa escolha? O tempo é dito como antes da fundação do mundo. E qual a finalidade? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. A finalidade é essa, ser santo e irrepreensível. Donald Stamps, editor da Bíblia de Estudo Pentecostal, afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Nossa declaração de fé, que inclusive eu postei no site, tá? iadmsp.com.br, tá lá a nossa declaração de fé. Assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. Então, a presciência lá no começo, Deus ele já sabia de todas as coisas. Nós servimos um Deus onisciente, ou seja, que sabe de todas as coisas. Esse Deus que sabe de todas as coisas e que não se limita ao tempo que nós vivemos, ou seja, para ele passado e futuro e presente são as mesmas coisas, ele já sabia que o sacrifício que Jesus fez serviria para salvar a você, que 2000 anos depois acreditaria na pregação do Evangelho em Jesus Cristo, e você foi eleito aí, porque Cristo, Deus, ele já sabia. Ele já conhecia através da sua presciência, ou seja, lá atrás ele já sabia. Pré, ou seja, antes, ciência, conhecimento. Então a presciência, lá atrás, a sabedoria do que iria acontecer lá na frente, porque ele não está restrito, volto a ratificar aqui, às leis do tempo que nós temos hoje. Ele já sabia que você, 2000 anos depois, ia aceitar. E ele já te elegeu lá porque ele já sabia que você iria aceitar a Jesus. Por isso que eu digo que o sangue de Jesus ele não foi em vão e ele não pode ser em vão. Nisso eu concordo, né, com a doutrina calvinista. Não foi em vão e não pode ser em vão. Só que como que se dá isso? Não é ele já lá atrás separando, fulano vai ser salvo, ciclano não vai ser. Não é assim, é através da presciência. Deus já sabia. Isso é muito claro em toda a palavra de Deus. Segundo subtópico, as condições da eleição. A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos e torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com o seu prévio arrependimento e fé. Entretanto, esse meio não é meritório e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina por causa da graciosa obra de Cristo e não pelas nossas obras. Então, assim, Cristo fez o sacrifício. Cristo morreu por você. Deus sabia que você aceitaria
né? Como foi dada a escolha, quem crê e for batizado será salvo, então você creu, Cristo já sabia disso, ele deu o seu filho para morrer por você, porque ele sabe que você aceitaria, e quando isso acontece de você aceitar ele, você não é salvo por causa da sua obra, você é salvo por causa do sacrifício que Jesus ele fez. É mais ou menos assim, eu acho que até dei esse exemplo na aula de número 1, né? Um bombeiro vai e salva alguém que estava morrendo. Alguém chega e conta para você. Você acredita nisso? Você acreditou, né? Bom, legal. Só que você não tem mérito nesse salvamento. O salvamento foi do bombeiro lá, ele que fez o sacrifício, né? De ir lá e de resgatar alguém, de salvar uma vida, né? Você tem o mérito de ter acreditado nisso, mas simplesmente disso. Você não tem o mérito do fato que se ocorreu. Mesmo assim, em linhas gerais, né, foi Jesus Cristo. Ele fez o sacrifício, ele morreu por você, e aí quando ele morre, a salvação você não consegue por causa das obras. Mas você vai ver que é interessante ter também as obras. Lê lá depois o livro de Tiago e você vai ver que elas andam lado a lado, tá? É característica daquele que é salvo as suas obras, a sua caridade, a sua bondade em Cristo Jesus. 3. Vida santa e irrepreensível. Isso daqui é o que pega muita gente, né? Tem gente que não quer viver uma vida santa e irrepreensível, então escolhe uma doutrina que melhor o apraz e quer viver da maneira que quer. Não é isso que a palavra de Deus ensina. Mas vamos lá, vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Nesse aspecto, o vocábulo grego ágio, santo, significa separado do pecado. O adjetivo grego amamos, irrepreensível, expressa algo sem defeito ou inculpável. Os termos apontam para a santificação, isso é, o mais alto padrão ético e moral de vida para agradar a Deus que nos elegeu em Cristo. Então, quando Cristo morre por causa de mim e por causa de você, ele nos elegeu, ele nos salvou para que nós vivêssemos uma vida irrepreensível. Ou seja, que as pessoas ela não aponte, que as pessoas ela não acuse. Claro que acusadores estão por todas as partes, mas quando nós buscamos viver uma vida irrepreensível diante de Deus, irmãos, as coisas elas andam melhor, as coisas elas fluem melhor, as pessoas veem Deus nas nossas vidas. Então, o que acontece muito hoje é que as pessoas não querem viver uma vida irrepreensível. Ela quer viver uma vida da maneira que ela quer viver uma vida da maneira que ela se agrada, e não Deus se agrada dessa vida que ela vive. Então nós devemos tomar muito cuidado com isso, irmãos. Tem muita gente, principalmente obreiros, que quer viver da maneira que quer. Onde a palavra de Deus, ela nos instrui, dizendo que nós fomos, nesse contexto aqui, eleitos para vivermos uma vida que agrade a Deus. Você é salvo, irmãos, e quer coisa melhor do que agradar a Ele? Você tem direito à vida eterna, e de que forma nós podemos retribuir isso? Através de uma vida santa e irrepreensível. Quarto subtópico, a nova vida dos eleitos. O tema é apresentado com exortações contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira e cólera, e ainda severas advertências contra a fornicação, impureza, avareza e embriaguez. A finalidade é apresentar a Deus uma vida gloriosa, sem mácula nem ruga, mas santa e irrepreensível. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Então nós devemos buscar o Espírito Santo. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final no dia de Cristo. Então o que acontece? Essa vida irrepreensível,
que é a vida dos eleitos, ela é um processo contínuo. Lembra que a gente falou lá na aula de número 1? Nós temos a santificação posicional, que é a santificação no passado, ou seja, quando a gente aceita Cristo, nós nos tornamos santos, então posicional. A progressiva, que é aquela que ela é de contínuo, aquela que durante toda a nossa vida nós vamos buscando, e é o que eu sempre falo para os irmãos lá na igreja, e vocês já devem ter percebido, eu sempre falo, irmãos, busca agradar a Deus, busca viver no centro da vontade de Deus. Então, santificação progressiva, e temos também a santificação perfectiva, que é aquela que quando nós formos arrebatados, aí sim nós vamos ter uma vida livre de pecado e em santificação com Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, aquele que é eleito, ele vive uma nova vida. Paulo vai falar, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, se você está em Cristo, irmãos, viva uma vida que agrade a Cristo, tá? Para com esse negócio de querer viver a sua vontade, o seu querer, porque Deus ele não está nisso e ele vai cobrar e requerer de você. Segundo tópico, predestinados para filhos de adoção. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. Então, desde a fundação do mundo, Deus ele nos predestinou. Predestinar significa, aqui, como o comentarista falou, um destino. Então, lá atrás, como Deus ele não se limita a tempo, né? Ele já sabia que você aceitaria-o como único e suficiente Salvador. E a partir desse momento, nós vemos que ele nos predestinou. Predestinou o quê? A salvação. Então ele parou, pensou e falou assim, opa, essa pessoa que está vendo esse vídeo aí, ela vai ser salva. Maravilha. Então ela é um eleito. Sendo eleito, ele vai ser predestinado. Predestinado ao quê? A salvação. Então é isso que estamos dizendo aqui, e dentro da perspectiva assembleiana, é assim que funciona. Ó, primeiro subtópico, a predestinação. O termo grego riso, traduzido como predestinar, é formado pelo vocábulo orizo, que significa determinar, e pela preposição pro, que indica algo feito antes. Ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus, inclusos na eleição. Que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo, e que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Por conseguinte, nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como Senhor, Salvador, como seu Salvador pessoal, e perseveram até o fim. Logo, foi vontade de Deus reconciliar os pecadores e torná-los seus filhos. Então, mais uma vez, ratificando o que eu falei no começo. Estamos predestinados ao quê? Estamos predestinados à salvação. Estando predestinado à salvação, o que tange a nós aqui é sabermos que ele nos predestinou para sermos salvos, porque nós escolhemos aceitar ele. E ele já sabia disso. Irmãos, é muito simples de entender isso daqui. Nós servimos a um Deus onisciente, um Deus que sabe todas as coisas. E Deus não sabe todas as coisas apenas agora. Deus sabe todas as coisas desde sempre, porque ele sabe todas as coisas. Então, isso está muito claro, tá? Para quem é assembleiano, para quem conhece a regra, a declaração de fé, para quem conhece os fundamentos da Assembleia de Deus, não tem debate, não tem discussão, tem sim um entendimento claro e objetivo daquilo que está sendo apresentado. Segundo subtópico, filhos por adoção. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção.
Essa prática não faz parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Assim, o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filhos segundo o beneplácito de sua vontade. Ele ainda assinala que o amor foi o que moveu o Pai a nos adotar. Se no outro tempo éramos estranhos e inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com Ele em Cristo e somos seus filhos. Essa posição nos é imerecida, contudo, aprove ao Pai fazê-la assim. Então, o que Deus ele fez? Deus, através de Jesus Cristo, porque nós não somos o povo eleito no sentido de não somos descendentes de Abraão, né, como lá no Velho Testamento vem trazendo toda essa questão, mas através de Jesus Cristo nós fomos feitos filho de Deus, tá? Então, fomos feitos filho de Deus por causa de quem? Por causa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Terceiro subtópico, os privilégios da adoção. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com Ele, mas o pecado rompeu com essa dádiva. Entretanto, em Cristo o Pai reconciliou-se com os homens, adotando os escolhidos. Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Igualmente, na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem, a imagem de Cristo, aos eleitos. Então, Deus concede a redenção e a remissão de pecados e restabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe o direito de chamá-lo Abba Pai. Isso é o direito de ter intimidade com o Pai. Isso significa que passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, das promessas a Abraão e da vida eterna. Tendo sido aceitos por Deus, fomos transformados em filhos para seu louvor e glória. Então aqui nós temos o que? Os privilégios da adoção. O exemplo diz aqui que quando alguém lá atrás ele era, como que diz aqui, ele era adotado, ele tinha o direito de receber o nome, ele tinha direito a herdades, né, tudo aquilo que o pai deixaria, aquele filho, ele teria direito a isso, e com Deus não é diferente. Olha só aqui o finalzinho. Isso significa que passamos a ser herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, das promessas de Abraão e da vida eterna. Temos sido aceitos por Deus, fomos transformados em filhos para seu louvor e para sua glória. Então, ele nos tornou filho de Deus, e quando, através do sacrifício de Jesus, então através desse sacrifício nós temos aí a maravilhosa graça de Deus operando dentro de nós e nos fazendo participante de todas as dádivas da parte do nosso Senhor Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Terceiro tópico, a sublimidade do propósito divino na predestinação. A excelência da predestinação está na provisão de Deus, na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos, pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. Primeiro subtópico, predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se de seus maus caminhos. Nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Portanto, não houve uma dupla predestinação em que Deus decretou e escolheu que uns vão para o céu e outros para o inferno.
Nossa declaração de fé assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, segundo a presciência divina. Então nós já vimos aqui na primeira parte do nosso vídeo, eu acredito que tenha ficado bem claro, nós falamos a respeito dessa questão, né? Deus não predestinou ninguém a morrer, irmão. Deus não chegou e falou assim, tem Lucas e Douglas dando a aula lá. Douglas vai ser salvo e Lucas vai ser condenado. Não. Deus ele não escolheu pessoas para matar e para jogar no inferno, não. Deus não predestinou para a morte e para a perdição. Deus predestinou o quê? Aqueles que são eleitos, porque ele já sabia quais seriam, e ele predestinou essas pessoas a uma vida de glória, uma vida de alegria na presença do Senhor nosso Deus, tá? Então que fique bem claro na sua mente essa questão de predestinação no conceito assembleiano, tá? Não vem pegar exemplos e ensinamentos estranhos de outras teologias, de outras denominações, porque não é aquilo que a Assembleia de Deus acredita. Se você é assembleiano, você deve acreditar naquilo que a Assembleia de Deus acredita. Se você é macumbeiro, acredite na macumba. Se você é presbiteriano, acredite naquilo que eles acreditam lá. Então assim, entenda o local a qual você faz parte e acredite nos ensinamentos da palavra de Deus, tá? Não sai questionando o seu pastor, querendo dar uma de bonzão, de sabidão, né? Não, porque é assim, porque é assado. Irmãos, fica com a palavra, fica com o que você aprendeu. Quando você faz isso, irmãos, Deus ele se alegra, Deus ele se agrada e o nome de Jesus ele é glorificado. Segundo subtópico, predestinação e o amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes estava estabelecido. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência, ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus desde sempre. Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação. O amor de Deus. Foi por amor que ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Isto implica dizer que a salvação, como favor imerecido, provém do amor de Deus, não obstante os que se achegaram a Cristo não são coagidos, mas atraídos a ele. Então o que acontece aqui é o seguinte, tem pessoas que acham que a vinda de Jesus e o sacrifício que Jesus fez foi uma manobra que Deus usou para poder fazer com que o pecado que imperava, ele não viesse imperar mais e nós pudéssemos ter salvação, então foi uma manobra. Não, tudo já estava arquitetado. Tudo já estava nos planos de Deus. Deus já tinha esses planos para a humanidade, Deus já tinha esses planos para as nossas vidas. E isso tudo por quê? Por causa do amor. Ele nos amou. Fique com aquela palavra. Deus amou o mundo de tal maneira, amou tanto, que ele deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o desejo de Deus é que todos, irmãos, se salvem, que todas as pessoas se salvem. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na condenação. É o que eu sempre falo, irmãos, a maior alegria de Deus é te abençoar, é te encher de bênçãos, é te encher do Espírito Santo, é te encher de dons, é fazer através da sua vida uma grande obra, é fazer através da sua vida você colocar a mão sobre os enfermos. O texto diz, e os sinais seguirão os que creem, orarão pelos enfermos e eles serão curados. Se tomar alguma coisa mortífera não fará dano algum. Irmãos, a palavra de Deus precisa se cumprir na nossa vida. E hoje a igreja está caindo numa decadência porque pessoas não buscam mais o Espírito Santo, não buscam mais os dons de Deus, não buscam mais as coisas de Deus, acha que o conhecimento, acha que o entender, e mais uma vez eu ratifico, não estou fazendo apologia à ignorância, muito pelo contrário, eu estudo muito, eu leio muito, mas não é só isso, nós precisamos nos encher de Deus, nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Espero que tenha ficado claro. E, mais uma vez pedindo, acessa lá IEADM
sp.com.br. Lá você vai ter a nossa declaração de fé, lá você vai ter também esse resumo que eu fiz aqui dos principais pontos do calvinismo, e eu tenho certeza que você vai ser abençoado e cheio do Espírito Santo e do poder de Deus, amém? Então, acessa lá, entenda um pouco mais lá. Eu escrevi um artigo lá, bem simples, bem didático, bem curto, bem papum, né, como diz o ditado, e eu tenho certeza que vai ajudar você nesse entendimento, e espero que tenha ficado claro para você tudo quanto a palavra de Deus, não é eu, não é doutrina, não é entendimento de homens, mas é a palavra de Deus, amém? Vou orar pela sua vida e você vai ser abençoado. Querido Deus, eterno Pai, eu te agradeço, meu Deus, por essa oportunidade, eu te agradeço, meu Deus, por esta aula, eu te agradeço, meu Deus, pela vida desta pessoa que acompanhou, Senhor, o ensino da Tua Palavra. Meu Deus, que a cada dia o Senhor venha abrir a mente, o entendimento, fazer entender, Senhor, as coisas celestiais, as bênçãos celestiais que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Deus, abençoe esse crente de uma maneira poderosa, enchendo ele, meu Deus, do Teu Espírito Santo, dos dons espirituais e de tudo quanto provém, meu Deus, da Tua parte. Deus, que o Senhor venha abençoar e encher o Teu povo, meu Deus, com poder, com autoridade e com unção. Meu Deus, abençoa cada um dos Teus servos. Toma, Senhor, em Tuas mãos as nossas vidas e abençoa, proteja, livra e guarda de todo mal. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a cada um e que você fique na paz do Senhor. Tenha uma excelente semana e que Deus te abençoe poderosamente, amém? Na próxima semana, Diácono Douglas Fernandes estará aqui dando continuidade e eu tenho certeza que você vai ser abençoado, amém? Que Deus abençoe e fica na paz do Senhor, em nome de Jesus, amém.